Olá, aqui é a Renata Rochelle, do canal Rei Rochelle Private Label, e hoje eu quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal, para o meu canal crescer, gente. É muito legal quando eu vejo que outras pessoas que não só os meus amigos assistiram, né? É importante. Vamos lá. Esse vídeo é sobre profissões da nossa área aqui de moda, né? Lógico que quando eu faço uma faculdade, eu já saio de lá com um leque muito grande. Eu posso ser uma estilista, eu posso virar uma figurinista, eu posso trabalhar no mercado da área de marketing de moda, hoje eu tenho toda a parte de social media voltada à moda, mas dentro do nosso mercado tem uma série de profissões que não são aprendidas na faculdade. E é um pouco sobre elas que eu vou falar, e eu vou falar na sequência dos processos, né? A gente tem um outro vídeo no canal que fala sobre sequências de processos. Então vamos começar falando sobre a estilista, né? Que é quem vai ajudar você aí no início da sua coleção, quem é que vai te ajudar a organizar, né, as ideias. Normalmente quem resolve ter uma marca, ela tem muitas ideias, então isso precisa ser organizado, do melhor mix de produto, o que coordena com o que vai ser mais versátil, quais as ideias que você quer passar na sua marca. Então, essas são as funções da estilista. Normalmente as estilistas, elas têm um curso superior, né? Elas fazem moda mesmo, mas eu tenho amigas que são estilistas, que trabalham aí há muitos anos no mercado, mas não fizeram faculdade, né? Então, antigamente tinha muito pouca faculdade. Inclusive, quando eu resolvi no colégio fazer faculdade de moda, existiam 3 ou 4 faculdades só, e muitas pessoas me perguntavam, falavam, nossa, tem faculdade disso? Que faz bastante tempo, né? Mas era assim. Uma outra profissão, que é uma profissão, inclusive, muito bem paga na nossa área, é a profissão da modelista, que inclusive é a profissão da minha mãe, é o que a minha mãe executa aqui no escritório, a modelagem. Então, o que é a modelagem? Ela pega os meus desenhos e ela interpreta os meus desenhos e ela faz as partes no planificado. Isso pode ser digitalmente ou no papel. No meu caso, hoje no escritório, é aqui no papel ainda, né? E ela faz as partes. Então, normalmente, para você ser uma modelista, você vai ter que procurar um curso de modelagem e você tem que ser uma pessoa bem atenciosa, né? Normalmente, modelista gosta um pouco de cálculo e ela tem que ser uma pessoa detalhista, ela tem que ser uma pessoa atenciosa, porque vai ter uma série de delicadezas na modelagem e pensar que você só vai aprender com a prática. Mas hoje, uma modelista é a profissional mais bem paga da nossa área de confecção. E aí a modelagem, ela pode ser feita no papel, como é feito no caso da minha mãe, como ela pode ser feita direto no computador. Existem vários cursos que te ensinam a fazer modelagem direto no computador. Eu entendo que as melhores modelistas que eu conheço, elas sabem fazer primeiro no papel e depois elas passaram para o computador, mas isso não é uma regra, tá? Então, se você não tem uma profissão, se você gosta de moda, se você é uma pessoa cuidadosa e detalhista e está procurando aí uma área para você trabalhar, a modelagem é uma área que paga muito bem, só que ela vai te pagar muito bem conforme você for adquirindo experiência, tá? Então, você vai adquirindo experiência, vai modelando muita coisa, vai começando a dar muito certo, e hoje é uma profissional muito bem paga na nossa área, assim, dificilmente você encontra uma modelista boa desempregada. E normalmente o pessoal está sempre aí correndo atrás de modelista. Uma outra profissional também que está acabando no nosso mercado e que é uma profissional bem paga é a piloteira. Piloteiro, que quem é? É aquele costureiro que sabe montar a peça do começo ao fim. Então ele trabalha em paralelo com essa modelista nesse desenvolvimento de produto e que está acabando, né? A maioria são senhoras já de idade, as meninas novas não estão aprendendo a costurar e muito menos a montar uma peça do começo ao fim. Mas para quem curte costura, também é uma área bem legal, é uma área que tem uma remuneração interessante, se você está procurando aí uma colocação, e também você vai ganhar de acordo com a sua experiência. Conforme você vai pegando mais experiência, vai tendo mais agilidade, as suas peças vão tendo uma melhor qualidade, você começa a ser uma profissional que consegue exigir bons salários também. Piloteira. Aí nós temos o operador de CAD. Eu falo muito aqui no meu canal sobre o operador de CAD, que é quem pega a modelagem dessa modelista, depois dessa peça aprovada, e digitaliza isso. Então, se ela não faz essa modelagem no computador, ele vai pegar e vai digitalizar isso, fazer a ampliação e redução, que eu também já expliquei num outro vídeo, que é aquela coisa, eu fiz a minha peça piloto num tamanho P, e a minha marca vai ter o PP, o M, o G e o GG, e eu só tenho o P, e ele que vai fazer esses outros tamanhos, e ele vai fazer o risco para corte. Algumas modelistas, que são modelistas que já trabalham direto no sistema, direto no computador, às vezes elas já englobam essa etapa do processo e às vezes não. Tem empresas que trabalham com um modelista, mesmo sendo no computador, e além disso eles têm um operador de CAD que vai cuidar aí dessa parte da produção. E aí a gente chega no corte. No corte, o que acontece? Normalmente tem os ajudantes de corte, que são ali os meninos que conferem tecido, que ajudam no enfesto, e tem o cortador mesmo, que é quem pega lá na máquina de corte, que faz realmente o corte, que ele é responsável principalmente em cálculo de quantidade e em cortar a produção, que é uma parte muito importante também. Aliás, cada uma das etapas da confecção, elas são muito importantes. E hoje em dia, né, com tanta tecnologia, existem empresas que têm tudo computadorizado. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso.
Mas o cortador, ele é uma peça também fundamental. Ele pode acabar com a produção se ele cortar ali no lugar errado, né? Então, também tem essa profissão que é o cortador. Também você consegue aprender isso, por exemplo, em cursos no Senai, no Senac, cortador. E aí nós temos as costureiras. As costureiras, o que acontece? Nem uma costureira, uma piloteira, ela é uma costureira, mas nem toda costureira é uma piloteira. Porque vão existir as costureiras que elas vão saber fazer partes dos processos, ou elas vão saber mexer em determinadas máquinas, elas não sabem mexer em todas as máquinas. Então elas são costureiras, elas aprendem a fazer ali na linha de produção, elas fazem algumas partes da peça e passam para a colega de trabalho, e a colega de trabalho faz outras partes. Né? Então essas são as costureiras. Normalmente você começa como uma costureira e vai se aprimorando e vira uma piloteira. Mas também é outra espécie em extinção aqui no mercado, tá? Porque a gente tem as antigas costureiras, que eram aquelas senhoras, aí elas foram envelhecendo, e hoje em dia a gente tem pouquíssimas costureiras. Né? Então também é uma profissão aí que está acabando. E tem também o acabamento. No acabamento eu tenho uma série de profissionais. Então eu tenho as profissionais que elas revisam a mercadoria. Eu tenho as profissionais que são boas passadeiras, que fazem a passadoria. Eu tenho as profissionais que mexem na máquina de caseado, na máquina de botão, ou que pregam manualmente os botões, as plaquinhas dos clientes, qualquer aviamento que seja preso manualmente. Eu tenho também o pessoal da embalagem, que normalmente é o pessoal ali que sabe fazer aquelas dobras bem direitinho. Então, aí normalmente nessa área de acabamento é mais o pessoal de ajudante geral. Mas também existem boas passadeiras, né? Passadeiras mais especializadas. E o pessoal que mexe em máquina, que é ali uma mistura de costureira, e às vezes algumas até sabem até um pouco de como montar a peça. Uma questão que é uma curiosidade, né, do nosso mercado é a quantidade de formas que a gente tem de produzir. Então, da mesma forma que hoje eu posso ter um processo todo manual, como esse que eu estou explicando, né? Então, que o produto passa na mão da modelista, que passa na mão da piloteira, que vai para o operador de CAD, que faz o risco, que vai para o corte, que é infestado manualmente, que vai na mão das costureiras. Eu tenho empresas hoje de confecção que são quase que totalmente automatizadas. Então, as pessoas que estão nesse processo são realmente operadores, né? Tirando a modelista, que continua sendo a profissional que tem que ter experiência, a piloteira que tem que ter experiência. Então, por exemplo, chega no infesto, eu tenho máquinas que infestam. Eu tenho máquinas que cortam automaticamente. E também em empresas muito grandes, principalmente que tem algum tipo de produto que elas fazem quantidade muito grande do mesmo produto, elas automatizam muitas coisas. Então, por exemplo, uma camisaria. Elas têm máquinas que fazem uma gola, um pé de gola, uma vista, um bolso ou um punho praticamente sozinhas. Ela tem uma operadora, mas o que acontece? A pessoa vai fazer uma quantidade muito grande exatamente do mesmo produto. Então, vale a pena ela investir em um maquinário que vai fazer uma determinada operação, só que ela vai fazer uma quantidade muito grande. Eu vou produzir mais de 1.000 camisas por dia. No jeans acontece muito isso. Então, por exemplo, empresas que produzem calça jeans, elas têm lá um formato de bolso e aquela máquina faz mais de 1.000 bolsos. E a pessoa que opera essa máquina não necessariamente sabe fazer um bolso da maneira manual. Então é essa a diferença do nosso mercado, tem de tudo. Espero ter falado aí para você sobre algumas das profissões possíveis. Então, se você tem vontade de fazer parte do mercado de moda, mas não necessariamente ser uma estilista, não necessariamente estar na área comercial, né, ou na área de criação, existem várias outras profissões e profissões que são bem interessantes. E aí você vai precisar aprender, que você não vai precisar fazer uma faculdade, mas que você pode procurar bons cursos e com a experiência você pode chegar aí em níveis bem bacanas, tá bom? E, como sempre, vem comigo.